boa tarde, boa noite para todo mundo. Meu nome é Giulia, eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente eu estou cursando mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea, também na Universidade Federal de Mato Grosso. Fui convidada através dos coordenadores desse projeto para trazer um debate, uma troca de ideias sobre uma visão sociológica de gênero e sexualidade. Então, fazendo uma leve introdução, eu pretendo discutir aqui conceitos básicos, sobre o que é gênero e o que é sexualidade, dentro dessas perspectivas sociais e quais são os papéis que cada identidade de gênero ocupa nessa sociedade, E que sociedade é essa? É uma sociedade que é pautada pelo colonialismo, pelo poder econômico, pelo Estado e pelas instituições religiosas e culturais. Também pretendo abordar sobre um conceito muito discutido nos estudos feministas de gênero, que é a interseccionalidade entre classe, raça e gênero. E também sobre essas identidades fluídas em tempos de globalização. Vivemos aí em um momento em que a modernidade já encontra em seu estado de desenvolvida, Estamos na sociedade contemporânea, uma sociedade caracterizada pela transitorialidade, E como que a gente se organiza as identidades múltiplas e fluídas dentro desse arranjo social, desse modelo de sociedade que a gente vive. Também vamos discutir um pouco sobre a ideia de culturas híbridas, que é essa necessidade, essa possibilidade da gente ser vários em um corpo só, em um momento de globalização, onde a gente consegue ter contato através das redes com pessoas LGBTQIs de outros estados, de outros países, dos mais afastados, das mais afastadas comunidades, e que nesse momento, como que a mídia e as representações econômicas podem contribuir ou não para a luta LGBTQIA+, no momento atual. Então, vou começar aqui falando sobre a definição de gênero e sexualidade, através de um viés sociológico. A gente tem aí 4 definições clássicas, e aí a partir de um estudo, que vou colocar aqui no rodapé, que é um estudo realizado através do programa da USP, da Escola de Artes e Comunicação, que realizou um estudo sobre o Pink Money e o mercado de consumo, Então a gente tem aí uma definição de gênero, que é a partir do sexo, que vem dentro dessa ideia da genética, o cromossomo XX mulher e o cromossomo XY homem. E a gente tem uma segunda definição de gênero, que é os endócrinos, que é referente às glândulas sexuais, a questão dos testículos e dos ovários e os hormônios que cada um gera. Nós temos a terceira definição, que é o psicológico, que aí entra uma questão mais complexa da subjetividade do sujeito, que é formada através da sua vivência em sociedade, através do seu contexto, através da influência da cultura, da educação e de outras esferas sociais. E a gente tem o jurídico, que é o quarto, que é o registro civil, a constatação médica atrelado à anatomia do recém-nascido. Então, a partir dessas 4 definições de gênero, a gente começa a compreender que, para além de uma visão biológica, existem outros fatores que influenciam na construção da identidade de gênero e da sexualidade, E aí, só trazendo um recorte do que a gente pode dizer que é sexualidade, A sexualidade, ela trata-se da maneira pela qual a gente expressa nossos afetos, E isso também tem a ver com a identidade de gênero.
E é importante a gente frisar que a perspectiva sociológica, né, dessa construção da identidade de gênero, ela rejeita o determinismo biológico, né, e parte de um pressuposto de uma construção cultural dessas diferenciações de gênero, né? E aí a gente entende que essa representação binária de masculino e feminino, ela deságua numa relação de poder também, né? De um poder simbólico que obriga determinadas estruturas sociais a representar um tipo de gênero que faça parte desse engendramento social, né? Essa classificação feminino e masculino, ela faz parte de um tecido maior da sociedade, de um engendramento social, né? Então a gente precisa também fazer esse recorte dessa socialização. O que é a socialização, né? Durante toda a vida, a partir do momento que a gente nasce, a gente é socializado a seguir uma cartilha de condutas que foi elaborada por instituições sociais, e não segundo uma destinação naturalista. Então, a partir do momento que a gente nasce e é observado que estamos ali presente o cromossomo XX, somos mulheres. Dentro desse ser mulher, existe um papel social que é colocado para que nós possamos seguir padrões de comportamento, padrões de relações de família, padrões de trabalho, lugares sociais que as mulheres ocupam ou não. E essas condutas sociais são construídas também através das instituições, né? O gênero, ele está condicionado também a uma estrutura que envolve não somente a nossa relação da sexualidade, mas também como as outras estruturas da sociedade interferem na nossa construção subjetiva. Então, por que eles falam que é poder, né? Os autores desse estudo, né? Maranhão, Scott, coloca que as estruturas de hierarquia possuem como base compreensões que fazem uma generalização do relacionamento pretensamente naturalista perante o feminino e o masculino, né? Então, essa identidade de gênero tem responsabilidade por distinguir essa dualidade entre o masculino e o feminino, a dominação masculina social, né? Essa dicotomia é fundamental para que as estruturas da sociedade continuem sendo cada vez mais hierarquizadas e desiguais, né? Então a dicotomia ela dificulta uma desordem social, né? O binarismo de gênero, digamos assim. E por que então que a gente começa a pensar que é tão difícil hoje se colocar de um gênero diferente daquilo que você nasceu, né? E aí a gente vai citar a população trans que sofre um preconceito, inclusive, por buscar uma outra identidade diferente daquela do sexo pelo qual ela nasceu. E foge, inclusive, dessa questão do determinismo biológico, né? Que é colocado aí por várias correntes de pensamento que colocam que o gênero ele está atrelado ao sexo, né? E aí a construção social de gênero, ela questiona esse determinismo biológico. Então, o gênero, para a gente deixar bem nítido, né? O gênero, diferente do sexo, não é baseado naquilo que a gente nasce. Diferente do sexo biológico, né? O gênero, ele é algo que é construído a partir da nossa vivência com o meio, da nossa educação, do nosso acesso à informação, das nossas vivências e também da interferência das instituições diante do nosso padrão de vida. E aí a gente começa a se perguntar, né? Por que então as instituições impõem um modelo, um padrão
a ser seguido, né? Um padrão binário, feminino, masculino, um padrão dicotômico, né? Que coloca papéis sociais para cada determinado gênero. E a sociologia faz um recorte, né, de como a gente consegue adequar e fazer essa intersecção entre as estruturas sociais. Então, a gente tem ali o Estado, a gente tem o mercado e a gente tem as instituições simbólicas, que podem ser as religiões, ou então as mídias, as artes, os livros, né, a educação. Então, todas essas esferas estruturam a nossa construção subjetiva daquilo que a gente se enxerga como pessoa na sociedade, né? E aí, a gente falando de papel social, como que cada gênero ocupa um lugar nessa sociedade, ocupa um papel social nessa sociedade, é necessário fazer um recorte, né? Se a gente for parar para pensar, antes do desenvolvimento industrial, antes da consolidação do modelo capitalista de sociedade, a gente vivia uma era matriarcal, em que não existiam essas distinções de gênero, LGBTQIA+, e tantos outros mais. Não tinha essa diferenciação entre gêneros. Era comum existir casais homoafetivos e não vivenciavam uma opressão tão sistêmica e tão estrutural como hoje, na forma com que a sociedade se desenvolveu. E aí, os estudos feministas contribuem muito para essa construção de gênero a partir do momento em que a gente se indaga, né? Desde quando o modelo de sociedade que antes colocava as mulheres como topo dessa pirâmide social, como provedora, como cuidadora, como reprodutora, e que isso colocava ela num lugar de poder na sociedade, a partir de que momento isso se muda, né? Isso se transforma. E aí é observado que, a partir da modernidade, com o desenvolvimento das indústrias e com o processo de colonização, a gente tem então a importação de um modelo social a seguir, que é o modelo europeu, né? Um modelo de família ocidental, é um modelo patriarcal de família. E aí é observado por essa população, por esses donos do poder, né? Citando Bourdieu, é observado que para manter uma legitimação e uma legitimação dessa ordem que privilegia um grupo específico no poder, né, e na manutenção dessa ordem, era necessário, então, a dominação simbólica de todas as camadas sociais. Então, a cultura foi introduzida também no processo de colonização, né? Foi trazido para as Américas e para os outros países um modelo em que privilegiava o homem heteronormativo e branco como o topo da pirâmide, como sendo o provedor. E com isso também um modelo de família que coloca a mulher como submissa, o negro como inferior ao branco, né? Os imigrantes como inferiores. Então a gente tem aí um modelo de sociedade a ser seguido, que é um modelo elaborado pelo Ocidente e por essa camada que, com as grandes navegações, né, vieram colonizando as Américas e os países que foram colocados, inclusive, como terceiro mundo. Então, para além da dominação econômica, foi necessário também uma dominação cultural, ou seja, um modelo patriarcal, um modelo que privilegia o homem heteronormativo e branco na pirâmide social. Então, esse modelo teve que ser articulado também com o Estado e com o mercado, além das instituições simbólicas, né? Porque a modernidade se configura com essa relação entre mercado, Estado e instituições religiosas ou instituições simbólicas. Então, para você conseguir o lucro do mercado, você teria também que ter uma articulação e um braço do Estado para beneficiar essa múltipla relação de lucro para o mercado e de manutenção do poder na mão desse homem hétero branco
que na verdade não é o indivíduo, mas é a estrutura social que beneficiará o indivíduo, né? E dentro dessa relação de Estado e modernidade, a gente tem então uma relação de desigualdade e de opressão, principalmente em relação aos corpos que fogem dessa estrutura dominante que é o homem hétero e branco e rico, né? A gente não pode esquecer da questão de classe que está por trás também. E aí a gente entra num tema bem que é um dos conceitos que a gente vai discutir aqui, que é a interseccionalidade. Uma coisa importante que eu acho que a gente vai discutir um pouco mais pra frente é que nessa pesquisa realizada por esse estudante de comunicação da USP, coloca que a população LGBT apoia o Pink Money, era uma das perguntas colocadas. 68% colocou que apoia o Pink Money porque acha que gera benefício, mas a partir de como vai utilizar a imagem da população LGBTQI. Né? Então, dentro disso, acho que essa fala é justamente para a gente ter uma noção um pouco mais aprofundada sobre o que é gênero e sexualidade, né? Para que a gente não caia em estereótipos que são colocados, inclusive pelas indústrias que oprimem e reforçam ainda mais a divisão entre os gêneros, é justamente a gente ter um pouco mais de embasamento sobre o que significa isso e de que forma nossas empresas querem lidar com esse público-alvo que é o público LGBTQIA+. E dentro disso, eu acho que um conceito importante que eu quero colocar aqui é a interseccionalidade. E a interseccionalidade é um conceito também trazido pela autora Eliette Saffioti, que faz um recorte de gênero, classe e raça. Né? Eu falei aqui no tópico passado sobre o processo de colonização e de como o Estado e o mercado interferem nessa pirâmide social que privilegia o homem hétero, branco e rico. Né? E agora eu quero falar de que forma que os movimentos LGBTQIA+, tratam essa desigualdade e essa exploração imposta por essas estruturas sociais que determinam os papéis dicotômicos e binários a serem seguidos, né? Que os movimentos sociais pelos quais a gente estuda defendem o conceito da interseccionalidade. E o que é essa interseccionalidade entre gênero, raça e classe? Como eu falei do topo da pirâmide, que coloca o homem hétero e branco como provedor e o modelo de família patriarcal a ser seguido, quem foge a esse modelo acaba sofrendo algum tipo de opressão ou exploração ou exclusão dentro das instituições e dos grupos sociais, né? Fogem dessa conduta ideal, desse padrão colocado. Então, a gente tem aí os movimentos sociais colocando que a interseccionalidade é justamente a necessidade da gente entender que as opressões, elas são específicas. Por isso, essa tanto de siglas, às vezes a gente se pergunta, gente, o que é LGBTQIA+. Se a gente for parar para pensar, existem muito mais do que só essas 5 siglas, né? Por isso tem o símbolo do maisinho, porque muitas identidades que são subdivididas justamente por essa estrutura opressora, que acredita que dividindo as identidades, a gente pode ter mais dificuldade na luta. Então, a interseccionalidade, ela veio para tentar englobar as múltiplas faces das identidades brasileiras e mundiais. A gente tem aí, por exemplo, vamos citar um exemplo. No topo da pirâmide que eu disse, em que o homem hétero branco tá lá. Se você é mulher, você já foge do ideal do homem. Você já não é homem, então você sofre uma opressão. Se você é uma mulher negra, então você sofre duas opressões diferentes, né? Porque você já não é branca. E se você é lésbica, então você acaba sofrendo 3 opressões, porque você não é hétera, não é branca e não é homem. E se você for trans, você sofre ainda mais,
porque você não tá dentro do sistema heteronormativo. Você foge, inclusive, do determinismo biológico que é colocado pelas correntes mais conservadoras, né? Então, a interseccionalidade é justamente compreendendo que uma mulher trans, negra e da periferia, ela vai sofrer triplamente a opressão da estrutura dessa sociedade que acaba explorando esse corpo cada vez mais, né? Então, é diferente, por exemplo, de um homem gay e branco e rico, porque ele apenas não é hétero, então ele vai sofrer uma opressão, né? Mas ele ainda tá sendo aceitado porque ele tem um poder aquisitivo, porque ele é branco e porque ele é homem, certo? Então a interseccionalidade ela vem justamente nessa perspectiva de lidar com essas sensibilidades, né? Com essas diferenças de pessoas que às vezes conseguem acumular nos seus corpos opressões tão pesadas que às vezes a gente não sente isso na nossa pele. Então por isso que é muito se falado em lugar de fala, né? Eu, como uma mulher bissexual, não posso falar o que uma mulher negra da periferia lésbica sente, porque eu não vivo o cotidiano dela, não sei o que passa na vida dela, não sei quais são o contexto que ela vivenciou por toda a sua história. Então, justamente, é a necessidade da interseccionalidade, é entender que o feminismo, os movimentos LGBTQIA+, tem que compreender e tem que abranger as questões relacionadas àquelas que não são apenas individuais, mas sim coletivas. Nessa questão da interseccionalidade, a gente vivencia hoje, na sociedade contemporânea, um processo de globalização. Então, as identidades estão sendo construídas através do diálogo com as redes, né? O que acontece aqui comigo, em Cuiabá, Mato Grosso, pode refletir em alguém lá da Ásia, da África, de outros continentes e que a gente não tem nem contato. Às vezes uma etnia indígena lá no Xingu vai ter contato com o que a gente está acontecendo aqui. Então é importante a gente entender o marco histórico pelo qual a gente está inserido hoje, né? Com esse processo dos movimentos sociais terem dado uma onda grande nessa sociedade contemporânea, nos últimos 10, 15 anos, a gente observa que a população LGBTQIA+, está cada vez mais inserida dentro do mercado e dentro de postos de trabalho e postos de poder, né? A gente tem aqui um processo tanto de compreender que as redes e o processo de globalização potencializou o orgulho LGBTQIA+, fez muita gente sair do armário, né, e se assumir, que as próprias mídias e as propagandas começaram a ter um ganho a mais, um processo de conquista de espaço, tanto no mercado de trabalho como nas questões relacionadas ao consumo, ao produto e aos serviços, né? As grandes indústrias começaram a perceber que a população LGBTQI tinha ainda mais um poder aquisitivo que até a população heterossexual. Agora a gente vai ver como nas últimas décadas tem tido um crescimento muito grande, né, como eu disse anteriormente, da ocupação de espaços de poder e da visibilidade, da representação dessa comunidade LGBT nas mídias nos últimos 20 anos, né, digamos assim, em que teve esse boom. A partir de um grande marco, um movimento que marcou muito, foi maio de 68, né, que foi um momento histórico que, na história do Brasil, né, e mundialmente também, que os movimentos de libertação, né, da questão tanto de mulheres como questão antirracistas e a questão de gênero também, pôde se organizar e expor suas pautas e suas reivindicações perante a sociedade. A partir disso, assim, foi um momento histórico em que começou-se, então, a aprofundar nos estudos de gênero e nos estudos
relacionados às lutas das minorias e também em relação ao meio ambiente, né? A gente percebe que ano passado, por exemplo, a gente teve aí um dos maiores movimentos antirracistas dos últimos tempos, que foi Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? E como que isso reverberou de uma forma também que trouxe o debate, colocou o debate da questão da negritude, dos movimentos negros em foco. É nítido que, para a gente compreender a questão de gênero e sexualidade a partir de uma visão social, é muito necessário que a gente faça esse recorte dos movimentos sociais. A organização da sociedade civil, né, foi um dos principais pilares desse pontapé de estudos, né, que depois veio até a ser elaborado teorias e diversos autores passaram a estudar essa questão referente, né, ao gênero e sexualidade. A gente compreende que tanto a importância das lutas dos movimentos sociais, como a relação do Estado, do mercado e das instituições simbólicas fazem parte dessa construção, né, dessa construção de gênero. Então eu vou citar aqui que os estudos sobre o Pink Money foi uma descoberta dos economistas das últimas décadas que começaram a perceber que o público gay masculino era possuente de um potencial de compra 30% maior do que os heterossexuais, né? Então, esse movimento de pensar que a partir da luta dos movimentos sociais, a gente tem, então, um ganho de direitos, uma conquista a partir, inclusive, da Constituição, né, que garante os direitos fundamentais dessa população. Foi realizado esse estudo na Faculdade de Comunicação da USP, que a comunidade LGBTA+, possui um potencial de consumo de 75 bilhões, que é cerca de 10% do PIB nacional, que pode ser em reais, né, 302 bilhões de reais. Esse potencial de consumo fez com que as empresas e as indústrias passassem a incluir essa população, os interesses dessa população na veiculação de seus produtos, dos seus serviços, né, e de seus, enfim, da sua publicidade. E aí, uma das perguntas que foi feita para os entrevistados nessa pesquisa era o que eles acham dessa publicidade, do mercado de Pink Money, né, de dar visibilidade para as causas LGBTs. E 68% respondeu que depende de que forma essas empresas vão retratar a história dessa população, né? De que forma vai ser usada a imagem dessa população LGBTQI na veiculação dos seus produtos. Porque a crítica que está colocada é que tais marcas podem também se aproveitar da causa apenas com objetivos mercadológicos, mas que não visam ajudar essas comunidades nos problemas relacionados aos índices de violência, de depressão, de assassinato, né, que a gente percebe hoje que ainda existe uma marginalização muito forte dessa população, principalmente da questão trans, da periferia, da questão das mulheres lésbicas, enfim, de toda essa comunidade. Apesar de ser específico cada forma de opressão, a gente ainda tem uma violência muito grande de abandono, de depressão dessa população, de conseguir mercado de trabalho, né? Então acaba que muitas pessoas, por exemplo, da comunidade trans da periferia, acabam tendo que se submeter a procedimentos cirúrgicos, por exemplo, que são ilegais e muitas acabam morrendo, né? Porque não tem um apoio de uma política pública que beneficie e pense na especificidade dessa comunidade. Então isso faz a gente pensar que os problemas sociais relacionados à população LGBTQI não é um problema específico da empresa ou da indústria que apoia e dá visibilidade para a causa, mas é um problema da sociedade, né? É um problema do Estado, por exemplo, de pensar políticas públicas que visem diminuir o índice de violência, o índice de suicídio, o índice de depressão dessa população LGBT.
Nos estudos sociológicos de gênero, a gente precisa interligar o papel do Estado, o papel das instituições. Não é à toa que, por exemplo, a bancada fundamentalista religiosa ocupa um espaço no Estado, porque o Estado é um braço importante para a manutenção desse modelo patriarcal, desse modelo da família ocidental que inferioriza a população LGBTQIA+. Então, se você tem uma bancada fundamentalista ali produzindo políticas, retirando o ensino de gênero na escola, criminalizando a população LGBT, que não consegue buscar trabalho, né? Não consegue uma cirurgia, um acompanhamento no SUS para sua transição. Um Estado que produza cada vez mais o conhecimento, né? O estudo, na educação, na base da sociedade para a gente desconstruir esse preconceito e essa opressão que foi historicamente produzida no nosso imaginário, né? No nosso imaginário de família, no nosso imaginário de sujeitos, né? Então, assim, é importante compreender que o Estado e o mercado, eles operam de uma forma conjunta no sentido de gerar essa desigualdade tanto de opressão como exploração desses corpos LGBTs. Com esse crescimento da população LGBT e hoje a gente percebe que estão muito mais à vontade para ocupar espaços, tanto na política como em espaços de poder, a gente acaba vendo esse giro da indústria e do mercado para atender também essa população que apresenta um nível de consumo, né? Um potencial de consumo muito grande. E essa pesquisa, né, levantou alguns dados para a gente perceber como que esse público-alvo LGBT percebe esse movimento das indústrias estarem cada vez mais dando visibilidade para a causa, né, com responsabilidade social. E aí a gente vai passar agora esse vídeo dessa propaganda, um exemplo mais concreto do que significa isso. E lá se vai mais um dia. Esse ano testou a gente de todas as maneiras possíveis. E eu tenho total consciência de que sem essa pessoa teria sido muito difícil. Se respeitar. Estamos em casa aqui. Quando o mundo tá de cabeça pra baixo é muito complicado. Mas ver alguém fazendo isso é muito, muito bonito. Vocês estão preparados para continuar a vida agora, um ao lado do outro, com respeito, com amor? Tchau. Nós vamos. É o tipo de pessoa que defende até quem ela não conhece. Quem cuida de tudo aquilo que tem de mais precioso para o futuro da gente. A ação dos bombeiros no combate aos piores incêndios florestais da história. Esse ano tentou acabar com a gente. Mas saber que eu tinha com quem contar fez toda a diferença. Meu presente de Natal vai para quem sonhou com um mundo melhor. Enfim, meu presente é para você. Natal Natura. Em cada presente, nosso sonho de um mundo mais bonito. Então, com essa propaganda, a gente percebe que isso foi em 2020, né? Foi uma publicidade aí gerada com temas muito sensíveis à sociedade, né? Ano passado a gente teve aí as históricas queimadas do Pantanal, né? Uma seca também sem precedente, um período de estiagem. A gente teve a pandemia, que foi um problema gerado também de saúde pública, né? Uma questão de falta de um equilíbrio ambiental que ocasionou um surto pandêmico. E essas propagandas também visam
trazer um pouco desse sentimento de social, né? Esse sentimento das causas que a sociedade contemporânea acaba valorizando isso, né? Acaba percebendo que o mundo hoje, ele precisa incluir essas demandas sociais para que a gente não caia no fim do mundo, né? Para que não se esgote a água, para que não se esgote a produção de matéria-prima para as próprias empresas, né? Então, o próprio capitalismo, ele precisa ter um pouco de cuidado com os temas sociais para que a gente não entre em um colapso total, né? A gente já vive aí crises econômicas históricas, então é importante a gente ter um equilíbrio, né? Pensar na inclusão social e a exploração de uma maneira mais responsável. Então a gente vê aí essa propaganda que cita a questão do meio ambiente, cita a questão LGBT, cita a questão racial, a questão de mulheres. Então, outras propagandas também vieram com esse viés, né? A gente tem aí as propagandas da cerveja que coisificaram, né? Que colocaram a mulher lá, né, seminua, como representante submissa, né, do homem, servidora do homem para levar a cerveja. Então a gente tem ali o machismo impregnado nas mídias, nas propagandas de cerveja, também nas propagandas de margarina, né, de manteiga. A gente tem aquela família no modelo mononuclear do pai, da mãe, dos filhos brancos, de classe média. A partir dos últimos anos, né, principalmente nas últimas décadas, a gente vê que as empresas, elas têm a própria Coca-Cola, né, digamos assim, incluindo figuras negras, representatividade de mulheres negras nas suas publicidades. Então a gente tem as marcas hoje muito mais sensíveis a essas demandas desses grupos, dessas minorias, que na verdade são maiorias da sociedade, né? E aí, nessa pesquisa, 71% pontuaram que em diversas situações, tanto marcas como artistas e programas de TV acabam se aproveitando da causa para a obtenção de algum lucro do mercado. Mas 63% disse, né, como eu coloquei, dependendo da forma como essas empresas utilizam a imagem da população LGBT, pode ser de natureza positiva ou negativa. E 19% pontuaram que, independente da maneira que foi essa utilização dessa imagem, o Pink Money acaba gerando visibilidade. E quanto maior esta visibilidade, melhor será para o grupo LGBT. 9,6% disse que o Pink Money possui viés apenas exclusivamente viés mercadológico e poderá causar interferências na forma de forma negativa, retirando o foco e atrapalhando as causas importantes dessa comunidade. Em relação como os indivíduos se sentem em relação a essa movimentação e engajamento das marcas e produtos e serviços, né? A maioria, 95%, teve empatia e entendimento de que é importante. E 9,5% apenas não possui nada contra ou a favor. Ou seja, desses entrevistados, a maioria era a população hétero. Apenas 15% foi a população LGBT, que foi entrevistado nesses estudos. Então, a gente vê que as marcas, que esse movimento do Pink Money, ele precisa ter também essa sensibilidade de que forma tratar esse tema, né? É importante a gente não recair em estereótipos. Então é importante a gente entender um pouco mais a fundo sobre o que é o gênero e sexualidade, como será a abordagem dessa população LGBT na nossa publicidade. A gente percebeu que o público de consumo é um público-alvo. Hoje a gente tem várias novelas que já colocam o público LGBT como protagonistas. A gente tem as propagandas, né, que estão cada vez mais voltadas também para essa diversidade que existe e que isso é um momento histórico importante para a luta dos movimentos sociais, né? Então, só para a gente fechar essa aula, eu quero fazer um resgate das teorias, né, e do percurso que a gente fez para chegar até aqui. A gente começou entendendo que sexo é diferente de gênero. Uma mulher trans lésbica é uma mulher que, teoricamente, nasceu homem,
né, com o sexo masculino, mas que ao decorrer da sua construção da sua subjetividade se identifica como mulher. E ainda assim ela pode ser ou bissexual, ou lésbica, né, ou hétera. Porque a questão daquilo que você sente afeto, atração, não depende do gênero que você é. Tem uma frase muito bacana da Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Né? E esse tornar-se mulher é justamente esse processo social que a gente vai desde o momento que a gente nasce até o momento em que a gente morre, que é exatamente a nossa vivência e aquilo que vai formar aquilo que a gente é. Então, a diferença de gênero e sexualidade, né, e as diversas siglas que existem, é importante também a gente saber um pouco mais sobre isso, né? As distinções teóricas entre gênero e sexualidade, o determinismo biológico ou a construção social. Então a gente passou um pouco por isso, a gente compreendeu de que forma que o Estado, o mercado e as instituições simbólicas operam nessa construção dessa subjetividade, como o processo de colonização e de imposição de um modelo de família, de um modelo de comportamento, de modelo de pensar, de mercado, foi introduzido também na nossa cultura. Então, eu, enquanto mulher branca, bissexual, eu ainda reproduzo uma série de fatores opressores, fatores de exploração, porque isso foi criado na minha cultura. Eu fui criada assim, eu fui criada dentro de um meio onde questionava e inferiorizava a população negra. Eu fui criada no meio em que ser gay, ser lésbica, bissexual, transexual não era natural, não era visto como natural, né? Então, a gente acaba trazendo isso em nós. Então, o primeiro passo para a gente conseguir desconstruir esses preconceitos na gente é entender que a gente é preconceituoso e que a gente foi construído no meio assistindo a publicidades machistas, assistindo a novelas, a produção de cinema hollywoodiano, que colocava sempre a mulher como segundo plano, como submissa. Então, tudo isso está também na nossa cultura. O primeiro passo para a gente desconstruir esse preconceito na gente é entender que nós somos construídos e criados para sermos assim. Então, quando alguém vier falar para mim algo, é importante a gente aprender e ouvir, né? Ter escuta atenta, porque você só vai aprender a conviver com mulheres trans da periferia a partir do momento que elas falarem aquilo que elas sentem, né? Então, é a vivência coletiva, a vivência cotidiana e a abertura à escuta, né? Para que a gente possa também perceber os nossos próprios preconceitos, as nossas próprias criações de estereótipos. Compreendemos, então, como essas instituições operam, né, na relação do indivíduo com a sociedade. O indivíduo e a sociedade é um movimento que está o tempo inteiro em construção, né? A identidade não é um tema fixo. Você hoje acha que você é heterossexual e vai ser assim pro resto da vida. Não. A sexualidade e o gênero é um tema que está em constante mutação, em constante andamento. E como essas instituições e essas estruturas, elas influenciam na relação da sua individualidade. A gente discutiu esse conceito de interseccionalidade, que é justamente a gente ter a sensibilidade de compreender que uma mulher camponesa, uma mulher indígena, uma mulher negra, uma mulher lésbica, cada uma vive uma realidade diferente. Então, a importância da gente conectar essas lutas, compreendendo a especificidade de cada uma delas, mas também a necessidade da gente se unir enquanto grupo, enquanto classe e conseguir conquistar nossos direitos, né, cada vez mais dentro dessa sociedade que ainda está longe de ser uma sociedade igualitária, né? A gente ainda tem índices gigantes de violência contra as mulheres, de violência contra a população LGBT, contra a população negra, que é hoje a população que ainda está nos postos de trabalho mais inferiores, em subempregos, em situação de marginalização. Então, a interseccionalidade nesse sentido de compreender que cada opressão existe e ocupa um espaço na sociedade e que a gente não pode falar pelo outro. A questão de como a globalização hoje também interfere nessas identidades múltiplas,
como interfere ainda mais no afloramento desses movimentos sociais, tendo em vista que a gente, por exemplo, hoje se organiza em redes, né? Então, a gente hoje está muito mais conectado, então a população LGBTQI dos Estados Unidos pode puxar um movimento que aqui no Brasil vai ter um respaldo, vai desaguar aqui, então está todo mundo conectado. Então, hoje está muito mais possível a gente construir ainda mais movimentos que conquistem espaço e visibilidade para a população LGBT. Por último, né, como as mídias e a publicidade foi importante, o Pink Money, né, na minha visão, foi um movimento importante de inclusão dessa população, dependendo da forma como ele utilizou essas imagens e essas causas da população LGBT, e como que a representação é importante, né? A gente vê aí algumas propagandas nas mídias sociais, nas mídias publicitárias, nos grandes veículos de comunicação, de publicidade, de novela, de cinema e das diversas artes existentes, né? Que essa importância e que isso cria um status quo, né? Agrega valor à marca, agrega valor aos serviços, à empresa, quando é sensível a essas pautas sociais.